As decisões anunciadas hoje pelo Governo, como sabemos, vão ter consequências óbvias do ponto de vista económico para muitas empresas, daí que parta já, sem demoras, para a conversa neste jornal, agora com a bastonária da Ordem dos Contabilistas Certificados, Paula Franco, que se junta a nós em direto por videoconferência. Doutora, muito boa noite, muito obrigado por estar connosco. Eu começo por lhe pedir um primeiro comentário a estas medidas e a antevisão de consequências para as empresas e para a economia daquilo que foi decidido e anunciado hoje pelo Governo. Bom, muito boa noite, muito obrigada pelo convite para estar aqui. Bom, eu acho que as medidas, apesar de tudo, são minimalistas ainda em termos de impacto para as empresas. O problema que temos neste momento é, de facto, o que está a acontecer, o aumento de casos, que leva, independentemente das medidas que existam, a uma certa retração no consumo, a ir aos locais públicos, e ainda bem que assim é, mas que tem consequências para os estabelecimentos comerciais, para a restauração, etc., que são as áreas mais visadas. Não vejo aqui nas medidas que realmente tenham um impacto muito grande na economia. Claro que os restaurantes têm que fechar até às 10h30, portanto é obviamente uma redução do seu horário, redução deste horário que já está para já previsto nos apoios à retoma progressiva. Isso também é um aspecto que quero salientar. Uma das grandes diferenças que temos para a economia entre março e agora na implementação destas medidas é que já temos apoios previstos, são suficientes ou não logo veremos, mas já temos alguns, as empresas já sabem o que é que podem contar. Quando em março começámos tudo do zero. Também realço aqui destas medidas uma das situações que era uma das maiores preocupações das empresas e dos trabalhadores, que era precisamente a declaração para isolamento profilático. E isso, se realmente vier a resultar, porque claro que depois estas medidas precisam de alguma regulamentação e, como se disse, a Saúde 24 pode não ter os profissionais que estejam capacitados e tem de ser criada a legislação para isso, mas vejo isto como um aspecto muito positivo, porque do ponto de vista laboral, do ponto de vista das empresas, da relação com os contabilistas no âmbito do processamento de salários, este era um dos problemas com que nos deparávamos, com muitos constrangimentos, porque o isolamento profilático tem uma baixa a 100% e muitas vezes esta declaração era muito difícil de conseguir e vinha já tardiamente. E, portanto, vejo com muito bons olhos esta declaração provisória, mesmo que seja antecipada, para podermos agir logo no âmbito empresarial e para a proteção dos trabalhadores. Também há aqui uma questão importantíssima, que é uma questão que tem colocado muito à ordem dos contabilistas certificados e que tem a ver com o que é que acontece às obrigações fiscais e obrigações das empresas se os contabilistas ficam em isolamento profilático ou com Covid, e como é que se vão cumprir estas obrigações, fica o contabilista e também o empresário. Para isto, e com esta declaração de isolamento profilático ou mesmo de positividade perante o Covid, os contabilistas certificados e os empresários podem alegar o justo impedimento para afastar o cumprimento das obrigações fiscais e vir a cumpri-las mais tarde. Portanto, isso está previsto na lei, o que traz algum conforto, porque a Ordem tem tido muitos telefonemas de empresários e com esta preocupação de saberem, e de contabilistas também, claro, de saberem como é que vão agir perante as obrigações fiscais que têm e se forem apanhados efetivamente por estas situações de Covid. Parece-me a mim também que, em relação à economia, ficaram um bocadinho aquém daquilo que estaria previsto e, portanto, ainda não foram, de alguma forma, muito fortes para preocupar para já os empresários, mas creio que têm tudo para as coisas se agravarem, portanto, acho que os empresários... Ou seja, o que me está a dizer, Soutor, é que nesta altura o Governo, ao anunciar já estas medidas, já também deveria ter anunciado do campo económico ou financeiro para as empresas apoios específicos para este período, é isso? Não, estou a dizer que já os anunciou. Portanto, a vantagem que nós temos sobre março é que hoje já temos os apoios para as empresas que têm que fechar e já temos Mas também disse que se calhar podem não para... ser os suficientes, não é? Pronto, isso nunca serão suficientes, não é? Empresas que fecham, empresas que deixam de ter faturação, os apoios nunca serão suficientes. A questão é, os que já temos e que já se anteciparam face a este acréscimo de casos, já é muito positivo para as empresas. Portanto, se estivermos a falar de restaurantes, se estivermos a falar de hotelaria, já é possível elas terem um apoio a 100%, se tiverem quebras de faturação superiores a 75%, é o que se vai verificar provavelmente nos tempos próximos para muitas das empresas destes setores, já têm
os apoios previstos. Agora, o que é importante, e isso é que é, se calhar, a chave para que tudo corra bem, é que os apoios cheguem de forma célere às empresas e que cheguem quando as empresas precisam de pagar os salários aos trabalhadores. Isso é que é importantíssimo, que não haja entropias, que não haja atrasos no pagamento destes apoios. E com aquilo que se começa a perspectivar, com a vontade ou com a conversa pública que tem havido muito em torno de um novo estado de emergência, esta probabilidade de, na reunião de segunda-feira, o Primeiro-Ministro vir a pedir ao Presidente da República para que decrete o estado de emergência. Do ponto de vista financeiro para as empresas, a complicação poderá ser ainda maior, mas apenas na altura em que, e se for decretado que apenas podem funcionar as empresas consideradas essenciais. Uhum. Sim, claro, eu acho, Rodrigo, sinceramente, parece-me que vai ser inevitável. Eu acho que as medidas foram minimalistas, porque parece-me que há o tal cansaço público e vemos muitas empresas, muitos trabalhadores a dizerem que não conseguem ir outra vez para teletrabalho e, portanto, preocupados com esta situação, mas isto é inevitável. E eu acho que, claramente, as medidas vão ter que ser agravadas, porque eu acho que é uma questão de dever cívico de recolhimento domiciliário para todos nós, claro que sim, dever cívico, e que todos nós temos que ser autorresponsáveis, sabemos tudo isso, mas também sabemos, na verdade, que nem toda a gente consegue agir com essa autorresponsabilização e, portanto, com o aumento dos casos considerável, eu não vejo outra hipótese que não seja o agravar das medidas, seria ótimo que não fosse assim. Agora, os apoios do Estado já estão previstos e é isso que é importante, nós temos o apoio à retoma progressiva já a 100% para as empresas, é muito importante que os empresários tenham esta noção para perceberem que se entrarem numa situação em que deixam de ter clientes, em que têm quebras de faturação fortes, os apoios já estão a funcionar e que o que é importante é haver aqui também agora a celeridade no pagamento destes apoios e que cheguem rapidamente às empresas como se prevê. Portanto, se tudo correr bem, essa parte da componente dos salários dos trabalhadores estará salvaguardada. Mantendo-se as moratórias, as empresas têm aqui alguns escapes. Porque posso estar enganada e gostaria imenso de estar enganada, mas acho que muito em breve teremos medidas mais agravadas. Muito embora se diga, não ainda pode esta ser... semana que entra? Não, eu não digo que seja esta semana que entra, vai tudo depender muito do aumento dos casos, portanto, da parte da saúde pública e da margem que existe nos e do resultado também destas intensivos. medidas, se elas virão ou não a produzir efeito na prática, não é? Mas isso só ao final de 7 a 10 dias, como víamos há pouco o Ricardo Mexia a dizer, é que vai haver esse reflexo. Sim, eu creio que as pessoas já estão a ficar muito mais em casa, já estão a ficar muito mais recolhidas, mas não sei se será suficiente. Confesso que acho que estas medidas não me parece que sejam suficientes, mas é bom para todos nós interiorizarmos que não acontece só aos outros, que acontece a todos e que todos precisamos de mais medidas para nos proteger a nós próprios. Doutora Paula Franco, muito obrigado por ter estado neste jornal de sábado. Vamos ver o que é que acontece na próxima semana, na semana seguinte. Muito boa noite. Ora,